Graça e paz, meus amados irmãos, você que está nos assistindo nesse momento. Estamos iniciando a nossa primeira live, do nosso projeto Atalaias do Rei. Para os que não saibam, né, melhor falando, o projeto é um projeto missionário, evangelístico, abordando sobre a palavra de Deus, com toda a mansidão, todo carinho, tanto zelo, e preservando também, né, em primeira instância, em primeira modalidade, a palavra de Deus acima de todas as coisas, né? Somente as escrituras, uma visão mais reformada da palavra de Deus, mais bíblica, né? Acerca da palavra de Deus e também conversar sobre, nesses momentos em que nós estamos vivendo, sobre a palavra de Deus. Eu, provavelmente vocês estão vendo aí, né? Me chamo Ageu. Tem aqui a Rafa, que está ao meu lado, não sei se vai haver modificação, está ao meu lado. Tem o Gabriel e tem o João Paulo, que ele costuma colocar nomes diferentes, né, para seus avatares, como vocês estão observando aí. Enfim, brincadeiras à parte, hoje nós iremos tirar o nosso momento, né, para um bate-papo teológico. Traremos algumas dúvidas que foram postas via Instagram. Também, se você quiser, deixaremos ali na descrição desse vídeo. O Instagram, nosso Instagram, onde nós postamos devocionais, postamos também momentos de tirar dúvidas e momentos onde nós compartilhamos da palavra de Deus, novamente, com zelo, com mansidão, e com as escrituras acima, e tendo prioridade dentro da nossa, do nosso viver, do nosso ser, né? Então, eu gostaria de que vocês pudessem abrir o microfone, saudar os nossos amados que estão aqui conjuntamente conosco. Eu vou começar pelo Gabriel. Eu vou começar pela Rafa primeiro, né? Saudando aí os irmãos, aqueles que estão nos assistindo. Olá, graça e paz a todos. Muito bom, belas palavras. Vou convidar o Gabriel também para estar falando, saudando os irmãos. Bom, graças e paz a todos, né? Vou fazer uma apresentação mais breve. Como o GG já disse, né? Estamos aqui reunidos para falar da palavra de Deus. Eu sou o Gabriel, né? Com essa cara meio de cristão meia boca, mas nós estamos aqui reunidos. Então, quero dar a paz, né, a todos os irmãos, convidá-los a estar aqui reunidos, a falar da palavra de Deus e principalmente a aprender conosco, porque aprender em conjunto é sempre o melhor. Certo? Amém, muito bom. E tem também o João Paulo. Ele colocou aqui no chat, para não chamar ele de João Paulo, mas eu vou chamar de João Paulo mesmo. Fica conhecido aí. Depois vocês comentam também de qual igreja vocês são, justamente para todos ficarem aí conectados juntamente conosco. Vai, o João Paulo. Boa tarde, minha gente. Graça e paz. Ele está me chamando de João Paulo, mas vocês podem me chamar de Chaleiro, que é um nome mais melhor, né? Assim, um nome de apresentador. E ele vocês podem chamar de Peter Parker, que vocês estão vendo aí que o cara parece o Homem-Aranha, né? Ali em cima. Podem me chamar de Chaleiro mesmo. A gente falou nos bastidores aqui para ele ser mais sério, né? Mas é meio difícil, né? Mas vamos que vamos. Bom, eu falei para todos se apresentarem também as denominações em que eles participam. Eu, particularmente, estou frequentando a presbiteriana aqui, sou de Petrópolis. Tem sido uma bênção, Deus abençoe. E já vou logo apresentar, depois o Gabriel pode apresentar e o João também.
né, as suas respectivas igrejas. Eu vou falar da Rafa, que ela é da Batista, Batista tradicional, também tem sido uma bênção na convenção. E o Gabriel, eu não me lembro, Gabriel, tu és de onde, rapaz? De qual igreja, né? Bom, agora eu estou no momento de mas eu frequentava, né, uma igreja regional chamada Igreja Águas. É um ministério regional pequeno, em transição também. Estou procurando uma igreja batista ou presbiteriana. No mais é isso, né? É uma igreja regional e agora em transição. Muito bom. E você, João? Barra Chaleiro. Bem, eu congrego na igreja. Peraí, eu agora até me esqueci o nome. Eu congrego na primeira igreja batista. Quer dizer, eu congregava lá na primeira igreja batista do Maracanãú, só que recentemente eu estou congregando na igreja batista aqui do Maranguape, a igreja batista regular, congregação Adonai. É incrível, né? O João, ele se esqueceu a igreja que ele frequenta. Muito bonito isso. É muito bonito isso. Muito bom. Mas é isso, gente. Então, iremos passar ali pela primeira parte do nosso bate-papo, que foram algumas dúvidas, né? Iremos tirá-las acerca da palavra de Deus. E a primeira pergunta, eu vou convidar aí vocês que estão aqui na chamada, pudesse deixar ali também suas considerações. Opa, faltou a Rafa, né? Rafa, fala aí a tua igreja, conta mais o povo aí, desculpa. Então, eu não gosto muito de falar, né? Mas vocês fazem questão. Eu sou da Primeira Igreja Batista, no lote 92. É a Igreja Batista Tradicional. Eu estou nela já faz uns 16 anos. Estava aqui lembrando, mas acho que já tinha falado. Mas é bom, gente, ouvir a voz da Rafa. Ela não gosta de falar, mas a gente coloca, né? Como diz alguns, né? Não é por força, mas por violência. Mas vamos lá. É muito bom aí vocês ouvirem acerca da nossa visão. É uma visão mais tradicional da palavra de Deus, mais reformada no sentido bíblico, né? Então é importante de nós comentarmos também acerca disso e como isso se introduz dentro do projeto. Vamos então tirar dúvidas. A primeira pergunta, acho que é uma pergunta bem tranquila, bem light, que é a seguinte: além de Martinho Lutero, quais foram as outras pessoas de grande importância para a Reforma Protestante? É uma pergunta boa, né? Porque traz uma teologia mais histórica, traz uma teologia mais atual. Vou deixar o Gabriel responder essa, para ele conversar juntamente conosco. Bom, essa pergunta já foi feita há um tempo. Eu tenho estudado, né, principalmente um pouco mais, para responder sobre essas questões que atualmente é muito pouco estudada, né, que é a história da, da igreja como um todo, principalmente do período da Reforma. Há muita nebulosidade ainda sobre esse período, e é bom a gente estar tratando e aprofundando sobre esse assunto. Claro, o Lutero foi a carta, ou digamos assim, o slogan principal da Reforma. Ele, digamos assim, ficou conhecido como a cara da Reforma Protestante, mas ele não foi unicamente, digamos assim, o único, vamos falar, né, unicamente o único que teve grande importância no movimento da Reforma. Nós tivemos
inúmeros outros, até mesmo antes dele, que são conhecidos como os pré-reformadores. Eu posso citar vários nomes, por exemplo, John Wycliffe, John Huss, são nomes que vieram antes do período de Lutero, mas que já começaram um, um processo de reforma, já começaram a dar ideias de uma modificação na Igreja Católica Romana da época. Mas na própria época da Reforma, nós tivemos outros nomes importantíssimos, como, por exemplo, nós tivemos, na época de Lutero, nós tivemos Henry Zwingli, por exemplo, se não me engano, é na Suíça, Zwingli. Nós tivemos Zwingli atuando no mesmo período, conhecido como um reformador mais enérgico, mais voltado a um puritanismo, vamos dizer assim, mais voltado a uma igreja mais simples, e também com grandes ideias. Nós tivemos Zwingli, ou até mesmo um nome conhecido, nós tivemos Calvino, que é um nome muito conhecido entre nós, sendo um importante reformador daquela época, mostrando naquele período uma teologia diferente, uma teologia mais voltada para os padrões bíblicos do primeiro século. Então, nós tivemos diversos nomes. Martinho Lutero foi, claro, um homem importante, mas foi simplesmente uma porta ou uma peça do quebra-cabeça que foi a reforma. Tivemos diversos nomes, tivemos nomes que sequer são mencionados na história, mas que também tiveram grande importância. Nomes que a gente não conhece. Nós tivemos também diversas outras pessoas que eu não vou citar agora, porque a lista é extensa e eu não me lembro de cabeça, mas esses nomes são importantes de lembrar. Zwingli, Calvino, Martinho Lutero, pré-reformadores, John Wycliffe, John Huss, entre outros nomes também. Então, Lutero foi uma peça importante, mas ela não foi a principal. Existem inúmeros outros reformadores que atuaram conjuntamente com Lutero naquela época. Então, essa pergunta já foi respondida, né? Muito bem pontuada, aliás. Caso alguém ou o GG queira comentar mais um ponto, fica à vontade. Tem outros avivalistas, né? O próprio avivalistas que eu digo no sentido de pessoas que foram missionárias mesmo, né? Aí tem John Knox, A.W. Pink, né? Homens, Spurgeon, mais aí para frente, que são pós-reforma, muito depois da reforma. Se não me falha a memória, o próprio Jonathan Edwards, né? Século ali 18, se não me falha a memória, século 17, 18, por ali, foi um grande também percussor dessa questão. Uma coisa, assim, que a gente, eu acho que até é importante a gente trazer, Gabriel, Rafa, João, pelo seguinte, né, que a parte da reforma, ela sempre tem que surgir a cada instante da história. Digo isso porque a igreja ela tem que sempre estar se reformando, né? Acho que até um lema da própria reforma foi esse: a igreja ela tem que sempre estar se reformando. Então, esses reformadores pós-Lutero, pré e pós-Lutero, durante Lutero também, homens que realmente avançaram aí com o Evangelho, com a Santa Escritura, com uma vida de piedosa e tudo mais, tem que sempre estar constante dentro da igreja, né? Essa igreja que nós observamos hoje, que parece que volta para tradições, para outras tradições, ou para tradições fora do contexto cristão, é uma coisa que eles entenderam a reforma ao contrário, né? Não sei se a equipe aqui vai concordar comigo. É um entendimento de reforma ao contrário, porque reforma protestante foi, olha, a gente precisa voltar, retornar às escrituras, e não reformar no sentido
vamos colocar as coisas bonitas porque o mundo está fazendo dessa tal forma. Né? Muito pelo contrário, um retorno para as escrituras. E foi isso que aconteceu na época de Martinho Lutero e tudo mais. Era essa pontuação aí que eu queria trazer também como um contexto atual para os nossos dias, porque muitos pensam também que, né, o Gabriel, se aconteceu lá na Reforma Protestante não tem nada a ver comigo, né? E sempre puxa a saber que a igreja ela precisa reformar, no sentido de voltar às escrituras. Não, sim, sim, Jeju. É interessante ressaltar esse contexto da reforma, porque a palavra reforma, ela significa retornar ao que era, ou dar a forma novamente àquilo que era, ou seja, restaurar aquilo que era. A reforma não é como se a gente derrubasse tudo e construísse algo novo em cima, mas nós queremos restaurar o pensamento do primeiro século. Então, a palavra reforma ela também é muito mal compreendida no nosso tempo. Nós não estamos construindo algo novo, nós não estamos modificando, nós simplesmente estamos resgatando o Evangelho e mostrando o que ele realmente fala, ou realmente o que ele diz. Então, é muito importante, como você ressaltou claramente, que nós tenhamos esse pensamento até atualmente, que, que nós precisamos sempre estar em constante reforma, sempre estar em constante volta às escrituras, porque isso é extremamente importante. Chaleiro, Rafa, quer falar alguma coisa acerca desse assunto? Senão nós iremos para a próxima dúvida que nossos irmãos tiveram lá no Instagram. Amém. Sem nada a pontuar, então. Chaleiro também não falou acerca disso. Chaleiro barra João, né? Ele gosta de ser chamado de João. Então vamos para a próxima, então. Essa daqui é polêmica, viu? Vou deixar com o Gabriel. Ter fé depende de mim? Ter fé depende de mim, Gabriel? Galera, a gente chega em cada tema, né? No primeiro programa, a gente já tem que responder uma pergunta nesse nível. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero tratar aqui é a diferenciação que nós temos que ter entre os tipos de fé que existem. Todo mundo fala, fé, 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 fé. O que é fé? No Evangelho, é definido, eu vou definir em dois tópicos ou dois pontos muito específicos para explicar de maneira mais clara e didática possível. Vamos falar assim, que existem dois tipos de fé. A fé salvífica, ou a fé salvadora, e a fé comum, que a gente conhece como esperança, ou outro ponto mais importante, esperança, sei lá, boas energias, ou acreditar em algo, ou esperar uma boa notícia. Essa é a fé que nós conhecemos como fé. Né, Gigi? Tá ajudando bastante. Mas, vamos lá. O que eu quero tratar aqui é que a fé salvífica ela é diferente da fé comum. O que é a fé salvífica? Ou a fé que gera a salvação? É você acreditar do fundo do seu ser que você é um pecador miserável, um pecador que é incapaz de se salvar, e essa fé salvífica gera um arrependimento verdadeiro. Essa é a fé que nós estamos tratando aqui. A fé que gera frutos, que gera arrependimento, que gera tudo aquilo que nós conhecemos como Evangelho. Então, ter fé depende de mim? Ora,
como toda salvação, ou como todo o pensamento arbitrário na humanidade, ou a fé salvífica, ela não vai depender somente de você. No sentido de, eu posso me salvar, que a gente até vai falar sobre um assunto muito importante, sobre liberdade, um programa maravilhoso que a gente tem hoje, que a gente vai falar sobre liberdade, que o Chaleiro vai falar sobre pelagianismo daqui a pouco, mas é muito importante nós entendermos que o ser humano ele não é livre. Ele não é 100% pleno de capacidade de escolher sem sofrer influência do pecado. E a fé salvífica, vamos para Romanos. Calvinista é incrível, né? Qualquer coisa, vamos para Romanos. É Romanos, vamos ler Romanos. Romanos 10, 10, 17. Na verdade, vamos ler o 16 e o 17. Ó, Paulo aqui está falando sobre a questão de Israel aceitar o evangelho ou não, mas vamos ler aqui. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho. Porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Denote que a fé aqui, a fé lida por Paulo, ou falada que a fé salvífica, que é gerada, ela vem pelo ouvir o evangelho. Ela não nasce dentro do ser humano de livre e espontânea vontade, assim, voando, vamos dizer assim, por mágica. A fé, ela é despertada, ou a fé, ela é aguçada nos nossos sentimentos quando nós escutamos as boas novas, que são o evangelho. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Ou seja, o arrependimento verdadeiro é gerado pelo trabalho que o Espírito Santo atua na humanidade, como, por exemplo, um trabalho pela palavra, um trabalho por intermédio dos louvores, por intermédio de um irmão que entrega as boas novas para você. Então, a fé salvífica, ela vem desses meios, ela vem da atuação do Silvio Santos, do Espírito Santo, gente. Eu falo para vocês que eu sou meio louco, do Espírito Santo. Eu falo para vocês que eu sou... Mas enfim, gente, vocês entenderam o ponto aqui, né? A fé salvífica, ela não depende somente de mim. A fé salvífica, ela vai vir em um trabalho gratificante, é um trabalho árduo do Espírito Santo em convencer você do pecado. E isso é gerado através das boas novas, que é ouvir o Evangelho. Então a fé não depende somente de ti, assim como a salvação não depende somente de ti. Depende da atuação conjunta do Espírito Santo te redimindo. Agora, né, como o nosso irmão Ageu Cardoso está morrendo de rir da, da minha excelente pronúncia aqui, né? Vamos então estar voltando, agora que ele parou de rir, né? Vamos lá. Fica à vontade, Ageu, para comentar. Cara, eu sou muito bobo, cara. Eu sou muito bobo. Quando uma pessoa erra alguma coisa, assim, eu me seguro para não rir e tudo mais. E quando o Gabriel soltou essa, eu tive que eu tenho que me posicionar, gente. Calma, calma. Vamos lá. Coisas da vida que acontecem. Mas excelentemente, o Gabriel. Cara, assim, eu acho que não precisa nem em Romanos, né? A situação que a própria carta de Efésios ele fala lá no capítulo de número 2, de uma fé que eu não consigo ter por mim mesmo, a não ser que o Espírito Santo me vivifique, né, e desperte, me regenere, e a palavra ali é vivifique, né, e nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e tudo mais. Às vezes eu falo assim, o pessoal acha que eu estou sendo satírico, mas eu nunca vi morto crer. A situação ali é de mortidão. A situação ali é de morte. A morte, o estado que nós estávamos vivendo era de morte.
E Paulo compara isso. Paulo compara essa ideia ali da nossa situação com um morto. Eu nunca vi morto crer. Né? Precisou de uma ação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, na vida da pessoa, para que então ela entenda. Como Romanos diz, não há quem entenda. Tem pessoa que fala assim, tu vai conversar, a pessoa, eu entendi, entendeu nada, né? A não ser que o Espírito Santo vá e entre e mova uma ação sobrenatural e graciosa, então a pessoa ela desperta, né, da situação em que ela está e acontece o que Paulo ele diz na carta de Efésios, né? Mais à frente no verso de número 8, se não me falha a memória, verso de número 8 ou 9, no capítulo de número 2 de Efésios, ele diz, olha, pois a salvação é pela graça por meio da fé. E isso, esse conjunto ali, e tem pessoas que discordam até do grego, pois a palavra isso está se remetendo a todo o processo anterior, né? Salvação pela graça. Né? Isso tudo, né, mediante a fé e por meio da fé, isso tudo não vem de nós, isso é dom de Deus. Né? É dom de Deus, é Deus quem concede, né, sobrenaturalmente, nos vivificando, nos mostrando essa questão, né, da nossa depravação, de qual era o nosso estado, qual é o nosso estado e como somos dependentes dele. Se depende de mim, a fé salvadora, não. No parte da confiança, né? Olha, nós devemos confiar mais, né? No sentido de confiança, como o Gabriel diz, nós somos colocados diante dessa situação. Eu, por exemplo, uma situação minha, e creio que da maioria de todos aqui, se não todos, somos a cada dia incentivados pela palavra de Deus a confiar em Deus. Porque tem dias que realmente, né, parece que vai cair um caminhão em cima da gente. Parece que as coisas vão totalmente contra nós, né? Então, somos sempre incentivados pelas Escrituras a confiar em Deus, né? A crer no sentido de confiança, né? O próprio Efésios, o próprio Filipenses, ele diz que nós somos chamados não somente a crer no sentido ali da palavra, mas também a padecer por ele, a enfrentar, a confiar e enfrentar essas situações. E outra coisa também, Gabriel, eu acho que é até bom a gente discutir sobre essa parte não só teológica, mas também escriturística, no sentido de pegar respaldo. Hebreus diz que, lá no capítulo de número 12, que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então, o que remete, primeiro, a palavra ali, autor, né, que pode ser traduzido por líder, pioneiro, ele não deixa de estar junto com o consumador da nossa fé. É ele que nos guarda, aí vai ser o próximo tema ali, que nós iremos tratar, acerca dele nos fortificando a cada dia. Então, ele é o nosso consumador da nossa fé. Né? E isso daí está claramente escrito nas Escrituras. Eu vou para o próximo, não sei se o Gabriel vai abordar mais alguma coisa. Não, Gijo. Pode avançar o tópico. Ok, então, se nenhum dos nossos amados irmãos aqui colocar alguma coisa, eu vou passar para o próximo tópico relativo ao nosso tirar dúvidas. Vou deixar o Gabriel responder, primeiramente, como está sendo um bate-bola aqui. Eu posso perder a minha salvação, Gabriel? Bom, a resposta, né, clara, é que de maneira alguma você pode perder a sua salvação. É claro, nitidamente claro, que a partir do momento em que Cristo ele é na sua vida, você não volta, você não morre, vamos dizer assim, em pecado ou em estado
de afastamento com Deus, porque a obra do Espírito Santo é suficientemente eficaz para te resguardar. Então, nós temos diversas passagens falando que, por exemplo, Cristo falando: olha, as minhas ovelhas ninguém pode arrancar da minha mão. Diversas passagens, Cristo afirmando. Tem até aquela passagem do livro da vida em Apocalipse, que muitos usam erroneamente, mas ela é uma afirmação. Cristo ele faz uma afirmação: olha, de maneira alguma vocês se perderão, de maneira alguma vocês serão tirados, é impossível que isso aconteça, porque uma vez que você foi salvo, não há volta, não há quem consiga arrancar você do evangelho. Mas muitos podem contra-argumentar, falando: olha, existem pessoas que vivem a vida e depois saem da igreja, abandonam. E claramente isso é um indício de que aquela pessoa ela nunca foi verdadeiramente convertida. Eu não me lembro, o Gegeu me corrija, por favor, mas eu não tenho de memória agora aonde está essa passagem. Se está na carta de Tiago ou se é de Pedro, eu não me faço a passagem, mas tem uma afirmação que é muito clara, que ele diz assim, um dos apóstolos, eles falam assim: olha, se esse que estava no meio, ele se retira ou ele não está mais entre vocês, então ele nunca foi dos nossos. Ele nunca foi. Então, uma vez que a pessoa está no seu meio, por exemplo, a passagem do joio é exatamente isso, que fala a passagem do joio. Olha, vai crescer trigo e joio no mesmo local, mas o joio é joio e o trigo é trigo. Não tem como. 1 João 2:1. Obrigado, Gegeu, que eu não me lembrava mesmo quem é que tinha escrito essa passagem. Então, a questão do joio e do trigo, os dois vão crescer no mesmo modo, mas você sabe quem é joio e você sabe quem é trigo no final da plantação. Os anjos vão ceifar, vão esperar crescer junto o joio e o trigo, e no final vão ceifar o que é trigo e o que é joio. Então, não é porque uma pessoa senta na cadeira da igreja que ela é salva. Não é porque uma pessoa diz, confessa a Cristo, fala que Cristo é uma maravilha, que vai seguir ele para sempre, que ela tem uma conversão verdadeira. O que mostra que a pessoa é verdadeiramente salva é o arrependimento. É uma vida que não permite com que ela se afaste de Deus. Não é uma vida santa. Porque perfeição nós vamos alcançar quando na ressurreição. Mas não é uma vida santa. Pode ser que aconteçam alguns erros nessa vida dessa pessoa, mas ao longo do tempo, de maneira alguma ela vai abandonar a Cristo e não voltar. Então pode ser que ela fique um tempo longe da igreja, pode ser que ela fique um tempo revoltada, mas dentro dela sempre ela vai ficar com o coração queimando, ela vai ficar com aquela vontade de voltar para o evangelho. O evangelho vai gritar e ela vai se arrepender. E não importa o que aconteça, essas pessoas elas vão se arrepender. É, o evangelho, quando ele transforma uma pessoa, essa pessoa ela não volta, porque ela entende quem é Cristo, ela entende quem é Deus, e ela sabe qual o destino dela, e ela sabe o quão pecador ela é. Então, diversas passagens falam isso. 1 João, como o Gegeu disse, que os que não estão, os que saíram do nosso meio, eles nunca foram de nós. Ou Cristo falando que não há quem possa arrancar as ovelhas da mão dele. Tem diversas passagens de Paulo que fazem essa afirmação. Por exemplo, existe o clamor de Paulo, que ele fala lá que eu, sendo eleito de Deus, quem intentará acusação contra mim? Ou quem roubará a minha salvação? É o mesmo princípio, é o mesmo ponto. A salvação não se perde. Uma vez que você é salvo, você sempre vai ser salvo. Mas, de novo, outro ponto muito importante. Se você é salvo, isso demonstra na sua vida uma salvação. Isso demonstra as bem-aventuranças que a gente chama. Arrependimento, conversão, obras, fé,
conjunto, leitura da Bíblia diária, arrependimento, uma vida santa. Porque muitos argumentam, se eu não posso perder a minha salvação, então eu vou viver de qualquer jeito, eu sou salvo mesmo e não estou nem vendo. Não, não é assim. Um salvo verdadeiro, ele não consegue viver uma vida de impiedade. Ele não consegue viver uma vida ao longo do caminho, longe da palavra de Deus. Um salvo verdadeiro é aquele que demonstra arrependimento e segue a palavra fielmente, que demonstra o que a gente chama de processo de santificação, que é outro processo que a gente vai explicar ao decorrer das nossas lives, dos nossos estudos, tá certo? Então, é impossível que uma pessoa perca a sua salvação. E existem outros pontos também, falando de apostasia ou de pecados mortais, mas isso é um assunto que, para tratar aqui, teria que ser uma live específica. Mas, de novo, é impossível que uma pessoa perca a sua salvação, pois ela foi redimida pelo próprio Cristo, e quem tentará acusação contra ele? Se o próprio Deus o redimiu. Excelente. Uma coisa assim, uma crítica que eu faço acerca disso, Gabriel, já ouvi bastante pessoas falando acerca disso, e que nós precisamos aprender conjuntamente, é que nessa passagem, por exemplo, de Paulo, olha, Paulo está falando que quem tentará, né, aí ele começa a listar nem espada, nem frio, nem coisas, nem potestades, nem isso, nem aquilo, e ele vai listando as pessoas. Aí chegam umas pessoas e falam assim, não, mas aqui Paulo esqueceu de escrever mais uma palavra, mas tem aquele mais de objeção, que às vezes a pessoa vai incluir lá que Paulo esqueceu. Né? Então, Paulo fala que nada pode tirar, né? Nada pode nos afastar do amor. Né? E o amor, ele explica mais à frente, né? Que é a salvação concedida àqueles a quem eles creem. Né? Então, é uma coisa que nós precisamos abordar ali e pensar e refletir. Né? Tem gente que lê e fala, não, mas se você não ficar, né, se você falhar, se acontecer alguma coisa, você perde. E aí, né, tem mais discussões aqui para frente. Se perdeu, né, a gente é o que está escrito em Hebreus, né? Se perdeu, é como se você crucificasse Cristo de novo e falasse assim, olha, agora a gente vai ter uma salvação por obras, você faz lá uma coisa, você sobe lá o monte, você faz não sei o quê, né? Você faz ali uma procissão de orações e tudo mais, né? Um dízimo aqui, um dízimo acolá. Então, a salvação não é mais pela graça, é por obras. Né? Se eu pensar que a salvação ela se perde. Né? Então, para voltar de novo com a salvação, eu tenho que fazer uma coisa que não está nas Escrituras. A salvação é pela graça somente. E isso não vem de mim. Não sou eu. Não é um ticket que eu perco ali. Né? Não é um anel que às vezes eu perco, né, e que está ali atuante. Então, nós precisamos entender isso quanto à salvação. Porque a salvação, ela não é um ticket que eu perco. Né? Ela não é uma nota de R$10 que eu perco aí pela estrada da vida. Não sei se o Chaleiro pode falar mais alguma coisa sobre esse assunto. A gente vai passar para a próxima, então. Eu acho que não, né? A gente pode passar para a próxima, então. A nossa próxima discussão, na realidade, vai ser uma discussão que a gente vai ter sobre um tema específico, que foi o pelagianismo. Esse tema foi proposto pelo Gabriel essa semana, na live dessa semana, e é um tema que nós iremos trabalhar também juntamente com o Chaleiro, que decidiu hoje nos prontificar para explicar um pouquinho sobre o que é o pelagianismo. Vai com você, Chaleiro, vamos lá. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Muito bem, que a igreja diga um amém.
quer dizer, uma brincadeira para descontrair o momento. Hoje estamos começando o quadro Desvendando as Heresias. E a primeira heresia do quadro de hoje é pelagianismo. Algumas pessoas podem se perguntar o que é pelagianismo. É uma doutrina herege formulada por Pelágio. Daí vem o nome, né? Pelagianismo, Pelágio, os dois têm um nome meio parecido. Então, foi Pelágio que fundou essa heresia chamada pelagianismo. E quem é Pelágio? Pelágio é um monge britânico que nasceu no século IV depois de Cristo, aproximadamente no ano 405 depois de Cristo. Ele foi para Roma, depois partiu para o norte da África e ele se propôs a refutar as doutrinas ensinadas por Agostinho, o bispo de Hipona. Na Palestina, ele escreveu 2 livros sobre livre-arbítrio, o pecado e a graça. E, no caso, Agostinho de Hipona e o amigo dele, o Jerônimo, que é o tradutor da Vulgata Latina, eles criticaram os escritos de Pelágio. E Pelágio foi considerado culpado de heresia pelo bispo de Roma e pelo concílio de Éfeso, acusado de negar o pecado original e de não reconhecer que a graça de Deus é essencial para a salvação. Então, por que pelagianismo é uma heresia? O pelagianismo, ele nega o pecado original, aquele que aconteceu lá no início, quando Adão desobedeceu a Deus, né, comeu a maçã. Quer dizer, não sei se é uma maçã, né, porque a Bíblia não diz que é uma maçã, a pessoa sempre coloca como se fosse uma maçã, mas aquele lá foi o pecado inicial, né, o pecado original. E o pelagianismo nega esse pecado original, quer dizer, aconteceu, né? Adão cometeu esse pecado, mas só que o pelagianismo ele acredita que esse pecado não afeta a todos nós. O pecado de Adão, para o pelagianismo, afetou apenas a ele, apenas a Adão, mas não afetou a nós aqui do presente. Segundo o pelagianismo, nós, quando nascemos como seres humanos neutros. Não temos um pecado assim, não nascemos em pecado. Nós pecamos porque nós aprendemos a pecar com os exemplos de pecado que nós temos durante a nossa vida. Mas nós não nascemos pecadores e nós temos um livre-arbítrio para decidir o que fazer. Decidir pecar ou decidir fazer o que é certo. Aí então, para o pelagianismo, Adão é como se fosse o pecado que Adão cometeu, é como se fosse um mau exemplo para nós, e a morte de Jesus é como se fosse um bom exemplo, e a Bíblia é como se fosse um guia espiritual para que nós possamos saber trilhar um bom caminho. Aí qual é o problema do pelagianismo em ensinar tudo isso? Porque o problema é que quando o pelagianismo nos ensina isso, ele está negando a graça, né, que nós somos salvos pela graça, porque segundo o pelagianismo dá a entender, nós podemos ser salvos pelo nosso próprio esforço, porque nós podemos escolher não pecar, podemos resistir àquele pecado lá, nós podemos decidir não pecar, decidir seguir outro caminho, e também ele está negando também que nós somos salvos pela graça que Jesus morreu na cruz para nos salvar, né? Porque segundo eles, a morte de Jesus na cruz é um exemplo, sendo que não é um exemplo, mas sim uma substituição. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E o pecado de Adão atingiu a todos nós, né? Porque segundo Pelágio, mesmo que Adão não tivesse pecado, ele teria morrido da mesma forma, mas não é bem assim. Então, o pelagianismo é uma heresia perigosa, né? Porque acreditar nela é negar a graça, que somos salvos pela graça, e também é negar o pecado original, que é o pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden,
E tem muitas mais coisas aí, porque eu tô meio me enrolando aqui agora, mas tem muito mais coisas aí nessa questão. Claro, excelentemente. Então, hoje eu com certeza elogiei o Chaleiro. Primeiro, agradecer o Chaleiro, né? Excelente exposição. Dando essa introdução sobre o pelagianismo, sobre esse assunto que é extensa. Então, vou dar uma aprofundada no que o Chaleiro disse, para a gente complementar, né? Bom, nós temos uma distinção ou uma, um sistema para categorizar a teologia, a gente chama de 5 pontos. Todos conhecem, muitos conhecem, né, os 5 pontos. Mas eu quero tratar só do primeiro ponto, que ele é inegável em qualquer situação, que é uma doutrina fundamental do cristianismo, que é a total depravação. Esse nome significa o quê? Que o ser humano, desde o seu nascimento, ele é depravado em todas as áreas da sua vida. O pecado, ele atinge todas as áreas. O que é descrito em Gênesis, a herança que a gente herda de Adão, o pecado herdado. Nós temos a descrição de Paulo falando sobre esse pecado. Por exemplo, nós temos a questão do Paulo falando que todos se fizeram inúteis, não há nenhum bem em mim, tudo mais, né, que a gente vê. Nós temos exemplos de reformadores falando disso, nós temos Calvino falando exatamente esse ponto, que é o quê? Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo que você vê de mal, esse sou eu. Então, a doutrina fundamental baseada nas escrituras é que o ser humano é totalmente depravado. E eu não preciso nem usar as argumentações de Paulo. Nós temos inúmeros exemplos no Antigo Testamento. O próprio rei Davi fala. Vamos para Salmos 51:5. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ou em 1 Reis, quando pecaram contra ti, pois não há homem que não peque, tu que indignais contra eles, integrarás a mãos dos inimigos. Não há homem que não peque, não há homem que não seja pecador. Isso é uma natureza intrínseca ou dentro do ser humano. Com toda certeza nós temos essa afirmação como clara. Nenhum cristão em sã consciência pode negar a total depravação, porque ela é um fato na teologia. Sem ela, você desmancha completamente o cristianismo. Você tira o valor da cruz, você tira o valor do sacrifício de Cristo, você tira todos os pilares do cristianismo. Então, quando Pelágio ele diz que o ser humano ele é completamente livre, ou digamos assim, o que o torna pecador é a influência externa, ele está usando o mesmo ponto que os filósofos chamam de tábula rasa, ou uma mente limpa, vamos dizer assim, que ele fala o quê? Que o ser humano nasce bom e a humanidade o corrompe, o que é uma mentira assim de proporções astronômicas, porque nós sabemos o quê? Que com base nos evangelhos e com base na nossa própria vivência, o ser humano ele nasce totalmente depravado e é exatamente o contrário, é a admoestação da palavra, é o ensinamento dos pais que garantem que o ser humano ande mais perto do que nós chamamos de ser civilizado. Se você deixa um ser humano à mercê do que ele mesmo quer, sem uma educação, sem um aconselhamento da palavra, nós vemos exatamente o que acontece atualmente, ou o que acontece na primazia. Nós temos crianças mal educadas, nós temos homens completamente depravados, nós temos inúmeras ameaças de guerra, como nós estamos vivendo agora,
Então, o ser humano ele não nasce bom. E se você diz que o ser humano nasce bom, primariamente, você está falando o quê? Que o sacrifício de Cristo não serviu para absolutamente nada. Porque se o ser humano ele nasce bom, ele pode exercer essa habilidade de nascer bom ou de exercer essa habilidade de não pecar. Então, o sacrifício de Cristo não serviria, porque então o mérito seria pelas obras, não pela graça, não pela fé ou pelo sacrifício de Cristo que redime o homem, mas sim pelas obras. Porque se o ser humano ele pode produzir bondade, obviamente que Deus iria então contrabalancear esse peso, exigindo então boas obras, ou exigindo então boas condutas que compensem essa maldade. Mas nós sabemos que o ser humano sozinho não consegue. Então, essa, por isso que é classificado como heresia. O ser humano, o sacrifício de Cristo, ele é eficiente porque o ser humano é totalmente depravado. O ser humano ele precisa de um redentor para redimir esses pecados, porque ele não consegue se salvar sozinho. Ele não consegue praticar bondade sem a atuação de Deus. Ponto. E claro, isso entra em revelação. Não, não é revelação. Graça comum e graça especial. Mas isso também é assunto para a gente se aprofundar depois. Mas o ser humano ele não consegue atuar bem. Então, por isso que Pelágio foi considerado herege, até mesmo por Agostinho de Hipona. Porque a partir do momento em que você nega a depravação total, você nega o sacrifício de Cristo, ou você nega a eficiência do sacrifício de Cristo. E isso é intolerável, porque a própria Escritura diz que ele é o Redentor do mundo. Ele é a verdade, a palavra. Ele é o alfa e o ômega. Ele é, ele é o que é, vamos dizer assim, porque ele é um com a Trindade. Então, isso é um perigo. E nós estamos vivendo um tempo em que isso está quase sendo uma verdade. Então é um perigo você você ter esse tipo de discurso. Então é importante que se estude o pelagianismo, é importante que se estude o quanto essa doutrina é prejudicial e o quanto isso somente afasta as pessoas de Deus. Porque a partir do momento em que você é cristão, você entende que não há nada que você faça, não há nada que você possa produzir que compense os seus pecados. Não há nada que você possa fazer, porque com a quebra da lei, ou seja, o preço do pecado é a morte. E nós sabemos que a única redenção está no sacrifício de Cristo, porque ele não cobra nada no sentido de boas obras ou no sentido de simplesmente fazer com que nós trabalhemos pela salvação, mas ele entrega essa salvação de graça, ele entrega essa salvação de maneira totalmente livre e ele exige uma fé verdadeira, salvífica. E somente isso. Então, ele redime um pecador. Simples, rápido e fácil. Então, claramente, nós temos o pelagianismo como uma heresia prejudicial e algo completamente contra as escrituras, completamente contra os ensinos e que fere as bases do cristianismo. Gegeu, quer que eu continue? Ou você pode estar... Beleza. Não, pode continuar se você quiser. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Ah, beleza. Beleza. Recebendo algumas coisas aqui. Ok. Perfeito. Então, esse foi, né, nossa introdução acerca disso. Né? Realmente, o Gabriel até entrou num ponto que acho que é interessante entrar para a nossa discussão. O Chaleiro, né, o João e o Gabriel puderem entrar nesse contexto nosso, né, dessa discussão, de que se esse movimento pelagiano ele ainda se encontra nos nossos dias e de que forma, né, ele tem entrado nos nossos dias, nas nossas igrejas atualmente. É porque eu estava até lendo no comentário do... Onde foi que eu li isso?
foi no comentário, acho que do Pablo, acho que é do Pablo Adeiros, que as heresias, elas nunca somem da história da igreja, elas nunca somem da história, mas elas reaparecem com uma roupagem diferente. Então, nós vemos isso muito bem atuando na nossa sociedade. Nós temos uma brecha do pelagianismo com diversas doutrinas que são atualmente conhecidas, como, por exemplo, nós temos a teologia do coaching, falando que você é o centro de Deus, falando que você é puro ouro, falando que você é bom, que você consegue, que você é isso, sendo que completamente ao contrário das escrituras. Nós já temos uma amostra do pelagianismo com outra roupagem, com uma camuflagem diferente, teologia do coaching. Nós temos também neopentecostalismo, no sentido de teologia da prosperidade, no sentido de teologia da libertação, entre outros pontos, que são todos mascarados, ou são todos voltados para você. São todos voltados em quanto você é bom, em como você consegue, em como você trabalha e como você ganha a sua salvação. De maneira clara, isso é um pelagianismo disfarçado. Isso é um pelagianismo revestido de outras doutrinas, porque o ser humano ele não é o centro do universo, ele não é o centro de tudo. Então existem diversos pontos a ser tratados aqui. Então doutrinas como a teologia do coaching, entre outras doutrinas, são pelagianismos disfarçados que têm que ser conversados, que têm que ser dialogados, têm que ser revistos, comparados com o pensamento das escrituras e ver se elas estão de acordo com o que Paulo dizia, com o que Cristo dizia e principalmente com o que Deus quer para a nossa vida. Porque estar vinculado a um pensamento como esse é simplesmente perigoso, é simplesmente prejudicial à igreja como um todo, porque qualquer coisa que fuja das escrituras ou que fuja do evangelho vai ser ou será uma coisa prejudicial no sentido de não vai frutificar os frutos do Espírito e não vai levar-nos a um bom entendimento. No mais, eu já dei exemplos. Chaleiro, se quiser comentar mais um pouco, fica à vontade. Bom, aproveitando que estamos falando sobre o pelagianismo, também não podemos deixar de fora também o semi-pelagianismo, que é derivado do pelagianismo, né? O semi-pelagianismo é um pouco diferente, porque eles meio que já atribuem o pecado de Adão, quer dizer, eles aceitam o pecado original, só que eles acreditam que a culpa é um pouco parcial, assim, é tipo se não fosse uma depravação total, é uma depravação parcial, como se o homem precisasse, assim, de Deus, assim, mas que ele também pudesse tomar suas próprias escolhas também. Eu tinha estudado também, na hora que eu estudei sobre o pelagianismo, eu também vi um pouco sobre o semi-pelagianismo. Aí é quase a mesma ideia do pelagianismo, só que de uma forma um pouco diferente. É um pelagianismo light, assim, exatamente, é um pelagianismo light. Como, não sei se foi o Gabriel, foi o Ageu que digitou aí, mas é dessa forma. Mas é verdade, o Chaleiro, é que existem diversas denominações ou outras instituições atualmente. E
e inúmeras delas, elas seguem um padrão diferente da redenção ou da salvação. Nós temos inúmeras instituições, inúmeras denominações. Nem todas seguem um padrão bíblico e nem todas são 100% fiéis ao Evangelho. Então, é aquilo, existem igrejas que seguem um padrão de salvação diferente do que os reformados acreditam. Existem igrejas que utilizam a graça mais a obra e fazem um paralelo entre esses dois pontos, o que nós não concordamos. Mas existe um paralelo entre esses dois em algumas instituições. Claro, existem algumas que devem seguir esse padrão semi-pelagiano, mas, enfim, existem diversos outros pontos a ser tratado. Então, é isso aí. Belezinha, então, gente. Vou passar para o próximo. Fique à vontade. Acho que seria até interessante nós deixarmos para a próxima, né? A diferença das visões que nós temos atualmente, né? A próxima live já está com 1 hora mais ou menos aí de live. Mas falar sobre a diferença entre pelagianismo, semi-pelagianismo, arminianismo, calvinismo, né? Uma visão mais agostiniana, né? Dessa salvação, né? Que é totalmente dependente de Deus, né? Acho que a nossa visão está mais próxima da agostiniana, né? O Gabriel pode me corrigir aí, né? De que a salvação ela depende exclusivamente de Deus. É Deus quem atua, é Deus quem faz, né? É Deus quem age soberanamente na vida do homem e tudo mais, fazendo com que nós acordemos desse estado, né? Muito bom o nosso tema. Se não tiver nada para falar, o Gabriel, o Chaleiro, nós passamos para a nossa próxima execução aí. Mais alguma coisa a falar, Gabriel, Chaleiro? Bom, perfeito. Então, sem nada a tratar, ninguém pontuar alguma coisa, nós estaremos encerrando essa live de hoje. As lives são bem curtas, né, no sentido de 1 hora, 1 hora e meia, mas justamente nós tratamos pontos concernentes à palavra de Deus, às Santas Escrituras, sempre temos, né, e deixo aqui, se você quiser deixar um tema para o nosso próximo ou próximos bate-papos, deixe nos comentários, nós iremos selecionar o tema, e conforme for, nós estaremos também aproveitando para expor e introduzir essa pergunta aos nossos amados irmãos. Ó, que bonitinho, né? Gatinho, fofinho. E é a primeira vez que o chaleiro aparece, né? Que bonitinho, né? É a primeira vez que o chaleiro aparece. Que bonitinho. Muito bom. Uma coisa aí para descontrair. Muito bom. Momento histórico. Pois é, verdade. Ele nunca aparece, gente. Assim, conversa com ele, ele nunca aparece. Só assim mesmo, viu? Só em call aí com vocês, ele aparece. Muito bom. Eu tô até sem palavras. Eu não sei o Gabriel, mas eu tô até sem palavras, cara. É um momento histórico mesmo. Ele nunca aparece. É a primeira vez que eu vejo ele, assim, em cal. Muito bom. Ele provavelmente deve estar com uma vergonha, gente. Ele é bem tímido. Mas muito bom, Chaleiro, muito bom. Então, encerro essa call, deixo aqui minhas considerações. Muito obrigado a você que acompanhou até então. Vou deixar o espaço aí para os meninos falarem alguma coisa, expor.
Eu creio que a Rafa teve alguns problemas quanto à conexão, então por isso que ela saiu. Os meninos também estão com alguma dificuldade com a câmera, quanto à câmera, né? O chaleiro abriu ali, conseguiu resolver. O Gabriel, creio que está com algum problema na câmera, mas louvado seja Deus por esse momento. Eu transfiro então as saudações finais aí para o chaleiro, que vai estar falando. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui durante a live. Eu desejo uma boa noite, um ótimo dia, quer dizer, uma ótima noite no caso, ou dia, caso você esteja assistindo de dia, ou de tarde, ou de noite. Bem, um ótimo dia e noite e tarde para todos vocês. Amém. Gabriel? Bom, no mais é isso aí, né? Desejo que todos aqui os irmãos fiquem em paz, né? Ter ouvido as nossas exposições, por ter escutado, né, de maneira clara e ter paciência, né, de escutar principalmente as minhas longas exposições. Então agradeço a todos por estar aqui, né, com a gente, por ter, por ser irmãos em Cristo, né? Agradeço a todos primariamente por isso e por esse momento histórico que foi o chaleiro ter aberto a câmera. Então, a paz a todos, né? Estamos finalizando a nossa primeira live. Amém. Louvado seja o Senhor. E até a próxima semana, meus amados irmãos.